Eu sou a Cris Lazotti, fundadora da Edu Portugal, e hoje nós estamos com mais uma Edu Talks, com uma instituição fantástica, uma nova parceiraça da Edu Portugal, que é o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da nada mais, nada menos do que Universidade de Lisboa. Ou seja, a gente só está trazendo os melhores dos melhores aqui para vocês. E não é à toa que quem vai contar muito de como funciona esse instituto, que é uma das 18 instituições da Universidade de Lisboa, que tem uma oferta formativa bastante interessante na área de antropologia, de ciências da comunicação, de relações internacionais, ciências políticas, muito procurada pelos nossos estudantes brasileiros para estudar aqui em Portugal. Quem vai apresentar e contar tudo para vocês é o Thiago Gonçalves, que está aqui representando o ISCPS. E também, olha que bacana, a gente vai ter a participação mais do que especial da Andréia Melquiades, que é uma estudante brasileira que já fez o seu mestrado e atualmente faz o seu doutoramento nessa instituição. Então, vocês vão conseguir colocar perguntas e também ouvir um pouquinho da experiência dela nesses anos que ela está aqui nessa instituição que aparece entre as melhores, se não a melhor no ranking em Portugal, tá bem? Boa tarde aí, Ana Cláudia, boa tarde, Carlos, quem está por aqui mais? Alessandra, obrigada por terem comparecido. Aproveitem esse EduTalks e coloquem as suas perguntas aqui e vamos dar início, Thiago, com você. Muito bem, obrigado, Cris, por esta excelente apresentação. Andréia, boa tarde também. Obrigado por teres acedido ao nosso convite. Boa tarde, bom dia ou boa noite a todos, mediante o fuso horário em que nos estejam a acompanhar. É com enorme gosto que estou aqui hoje em representação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas para apresentar um pouco de nós a todos vocês que estão interessados em saber aqui um pouco. É nesse sentido que eu começo então por vos dar as boas-vindas ao Instituto, aquela que é a Escola de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. E, de forma muito breve, apenas 2 minutinhos e 30, e para começarmos com um pouquinho de memória visual e conseguirem ver um pouco as atividades e as instalações aqui do nosso Instituto, antes de eu falar um pouco sobre nós, vou aproveitar para partilhar convosco um pequeno vídeo da apresentação, antes de entrarmos em mais detalhes sobre esta que é a nossa instituição. Então, deixo-vos aqui, de forma muito breve, 2 minutinhos apenas, este pequeno vídeo. (118 anos de caminho. Um caminho feito de história, tradição e a exigência do saber fazer, de olhos postos no futuro. A cada ano vamos construindo este caminho. A cada ano crescemos, evoluímos, exigimos o nosso melhor. Este caminho faz tantos rostos, de ambição, de superação, de compromisso, de excelência, de solidariedade, de inovação, de orgulho. Neste ano repleto de desafios, renovámos a nossa imagem institucional, alcançámos metas, desenvolvemos novas parcerias e inovámos no ensino e na investigação. Celebramos 10 anos da nova Universidade de Lisboa e reforçamos a nossa aposta na área da responsabilidade social, cada vez mais ligados à sociedade e ao mundo. 118 anos de caminho. Um caminho que é de todos nós, na busca incessante de sermos sempre melhores. Um caminho trilhado por todos. Estudantes, colaboradores docentes e não docentes,
pela nossa comunidade de ensino, investigação e serviço à sociedade. Neste percurso centenário, orgulhosos do passado, construímos presentes e projetamos futuros. Comemoremos juntos estes 118 anos. Parabéns ao ISCSP e a toda a comunidade iscspiana. E esse Muito campus maravilhoso, hein, Thiago? Exatamente, vai ser algo que também vou aqui ter a oportunidade de falar com todos vocês e a Andréia também poderá testemunhar um pouco sobre isso mesmo. Quem é que somos nós então? O ISCSP, essa sigla tão difícil às vezes de dizer, que é um trava-línguas para novas pessoas. Somos uma universidade, uma escola pertencente à Universidade de Lisboa. Somos já uma instituição centenária, com 118 anos de história. Temos como nosso mote, nosso lema ou slogan, exige o teu melhor. É um dos nossos vetores, a exigência, e queremos que vocês exijam o vosso melhor, porque exigimos o melhor dos nossos estudantes, da mesma forma que também exigimos o nosso melhor enquanto professores, enquanto funcionários docentes e todas as estruturas de apoio. Somos também uma escola que tem como principal vetor a excelência. Somos uma escola que apostou muito forte na investigação. Temos 3 centros de investigação reconhecidos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a principal fundação para a investigação em Portugal. 2 deles com a nota de excelente, nota mais alta, e 1 com a nota de muito bom. Falando ou pegando exatamente no que a Cris disse, falar-vos um pouco sobre a vida no que é o campus universitário da ajuda. Portanto, a Universidade de Lisboa tem 2 campos, um na cidade universitária, como podem ver no canto superior esquerdo dessa imagem do mapa, e o campus da ajuda. Isto porque, há 10 anos atrás, como vimos no vídeo, juntámos então, nós que pertencíamos à Universidade Técnica de Lisboa, a esta Universidade de Lisboa. Ficamos aonde? Junto ao Parque Florestal de Monsanto, um enorme espaço verde natural, aqui mesmo às nossas portas, estou a olhar para ele aqui da janela do gabinete, onde estou a fazer, na zona histórica da Ajuda e de Belém, onde motivos para passear, motivos culturais, gastronómicos também, não faltam, e apesar de estarmos, como podem ver no mapa, ligeiramente separados da cidade universitária, estamos a apenas 15 minutos do centro de Lisboa. É isto que também nós temos no ISCSP. O conforto de estar numa grande cidade, na capital portuguesa, que é Lisboa, mas ligeiramente um pouco afastados do que é a grande confusão. Estamos aqui com um enorme e belíssimo parque natural ao lado. Temos apenas 5, 10 minutos de autocarro, os famosos pastéis de Belém, conforme deixei aqui na fotografia para todos verem, e motivos não faltam também para que então, nesta zona um pouco mais sossegada, mas cheia de vida, junto da freguesia da ajuda e através da nossa comunidade estudantil, os nossos estudantes possam, com todo o conforto e serenidade, concentrarem-se nos seus estudos, ligarem-se à sociedade e poderem fazer da vida universitária não só apenas estudar, mas também estar envolvidos por esta envolvente natural, cultural, histórica e tudo isso, mesmo aqui no campus universitário da ajuda. Temos também neste campus universitário, lá está, estamos isolados, mas tem todas as comunidades. Temos residências universitárias, cantinas e refeitórios. Temos 2 vizinhos, nomeadamente a Escola de Arquitetura, a Faculdade de Arquitetura, e a de Medicina Veterinária, estão também aqui junto a nós neste polo. Quem é que é o ISCSP? O ISCSP, nós somos uma escola preparada para vocês. Todos vocês nos procuram. Somos uma instituição já centenária, onde temos um corpo docente composto por mais de 200 professores altamente qualificados nas suas áreas, desde professores com grande ligação à sociedade, com grandes carreiras académicas, mas também a novos professores que, fruto da natural evolução dos tempos, começam eles também a marcar o seu contributo, a dar o seu contributo para o que é a academia, para o que é a produção do conhecimento e para o que é a vida na sociedade portuguesa.
Ao nível do corpo docente, considerando que estamos brilhantemente servidos, ao nível do que é as estruturas de apoio que todos os alunos procuram, e isso a Andréia também vai poder dizer que é a nossa aluna, temos 9 áreas operacionais, ou seja, serviços, composta por mais de 100 funcionários que estamos totalmente disponíveis para, a todas as horas do dia e do funcionamento da instituição, ajudar-vos, acolher-vos, tirar as vossas dúvidas e tentar o máximo para que se sintam confortáveis e que as vossas expectativas são correspondidas. Temos também os tais 3 centros de investigação que são muito bem reputados e reconhecidos na sociedade portuguesa como produtores de conhecimento e de investigação reputado. Se eu estiver a falar um bocadinho rápido, digam-me, é porque às vezes vai. Ao nível do que é a Universidade de Lisboa. Lá está, a Universidade de Lisboa, como a Cris disse e muito bem, é uma universidade composta por 18 escolas. Nós somos, dentro da Universidade de Lisboa, a escola, a instituição de ciências sociais e políticas. Somos, naturalmente, uma das universidades líderes nos principais rankings nacionais e até internacionais no espectro europeu e no espectro, digamos, geopolítico, onde nos encontramos. Em Portugal, em termos de dimensão, produção científica, somos o número 1 nos principais rankings. No espaço ibero-americano, estamos em 5º lugar também em vários rankings. E a nível europeu, no que concerne a publicações científicas, aqui lá está, expressamente apenas ao nível do que é a Europa, estamos em 28º lugar, o que é um lugar que nos deixa bastante satisfeitos. Mas agora falando um pouco do que é aqui realmente também as pessoas que compõem esta instituição, que para além dos docentes, para além dos funcionários, o mais importante são mesmo os nossos alunos, os candidatos que nos procuram e as pessoas que depois saem, então, aqui do Instituto, licenciadas, mestres, pós-graduadas ou doutoradas. Ao nível da nossa representatividade estudantil, quando eventualmente chegarem cá ao ISCS, vão ver uma escola com muita atividade, muita alma no que diz respeito à sua envolvência estudante. Através da nossa Associação de Estudantes, cada curso do Instituto tem depois uma comissão de estudantes que os representa e que faz durante o ano muitas iniciativas, sejam elas conferências, workshops de empregabilidade, enfim, um sem fim de atividades apoiados pelo Instituto. E temos também já, e trouxe aqui de propósito para esta apresentação, uma grande população da qual muito nos orgulha e pelo qual sentimos que estamos muito e bem preparados para vos acolher, caso assim depois pretendam, um núcleo de estudantes brasileiros reconhecido, apoiado pelo Instituto, pela Associação de Estudantes, fruto da já muito grande população de estudantes de nacionalidade brasileira que temos cá no Instituto. Quando digo muito grande, depois tenho de mostrar, diga, Cris. Não estou a ouvir, peço desculpa. Eu não estou a ouvir, Cris, peço desculpa. Eu não. Ok. Vou continuar? Não estou a ouvir. Posso? Ok. Pronto. Estava a dizer, então, que ao nível dos nossos estudantes, e para perceber um pouco da nossa dimensão, somos uma escola com mais de 4.000 estudantes em todos os nossos ciclos de estudo, sejam eles licenciaturas, mestrados, doutoramentos e pós-graduações. Depois temos aqui uma diferença em terminologia. Nós em Portugal consideramos pós-graduações uns cursos, no Brasil pós-graduações são consideradas outros cursos que nós consideramos mestrados e doutoramentos. De toda essa nossa população de 4.000 estudantes, 21% são estudantes internacionais, dos quais, desses 21%, 45%, ou seja, quase metade da nossa população de estudantes internacionais são estudantes brasileiros. Ou seja, o ISCS é uma escola onde sentir-se-ão
a maior parte das pessoas que nos veem, quero acreditar, indubitavelmente em casa, uma vez que compõem mais de 10% da nossa população ativa de estudantes, sejam eles em cursos de licenciatura, mestrados, doutoramentos e pós-graduações. Ao nível do que é uma instituição ligada à sociedade, ao nível da cooperação internacional. Somos uma escola com mais de 75 protocolos de cooperação com entidades de vários setores. Isto possibilita aos nossos alunos de licenciaturas, mestrados, doutoramentos, durante a frequência dos seus ciclos de estudos, poderem obter ou ter protocolos de estágio com instituições ligadas ao setor público, a empresas e líderes de mercado na sua área de atividade, o que permite aqui uma grande sinergia entre o que é o ensino e a posterior aplicabilidade das competências que aprendemos durante os nossos cursos à sociedade. 25 desses protocolos são protocolos de cooperação com entidades no espaço da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da CPLP, um espaço onde o ISCS tem apostado muito recentemente para manter a sua ligação e criar sinergias com entidades desses países, e já temos 8 protocolos de cooperação com entidades brasileiras, alguns deles, para quem nos agora procura aqui para licenciaturas, mestrados e doutoramentos, alguns deles que prevêem, por exemplo, o reconhecimento de graus académicos obtidos aqui no ISCS, depois no Brasil, por parte destas entidades brasileiras com as quais temos protocolos, o que é algo que, certamente, quando chegarem ao final do percurso, eventualmente que venham até aqui no ISCS, vão perceber que vos ajuda e muito nessa fase final de, se assim quiserem voltar ao Brasil, terem o vosso trabalho, o vosso esforço, o vosso grau académico reconhecido no Brasil. Ao nível da nossa oferta educativa, ou seja, que cursos é que nós temos? Temos uma oferta muito variada. Oferecemos cursos na área das ciências sociais. A Cris disse, e muito bem acertou, parece que já tinha visto e acertado aqui mesmo a minha apresentação toda. Cursos na área da administração pública, na área das relações internacionais, ciência política, recursos humanos, antropologia, serviço social e muitos outros. Isto aqui são áreas, por acaso, todas estas áreas correspondem a cursos que nós temos, mas há outros que não estão aqui, ok? Por exemplo, sociedade, risco e saúde, algo que está na moda do dia hoje em dia, família e género, doutoramento em estudos de género, por exemplo, temos um centro de investigação nessa área, fomos pioneiros em Portugal, ou seja, estas sub-áreas, digamos, das ciências sociais, tenho depois todo o gosto, quando abrimos as perguntas e respostas, a responder exatamente que cursos cá temos. Ao nível da licenciatura, temos 9 cursos, 5 deles são oferecidos em regime diurno e em regime pós-laboral, para acomodar estudantes que, por exemplo, sejam trabalhadores estudantes, tenham outras responsabilidades e não consigam durante o dia, temos cursos a ser lecionados em regime pós-laboral de licenciatura. Temos 17 cursos de mestrado, totalmente alinhados e em linha com o que é a nossa oferta educativa de licenciatura. Os nossos cursos de mestrado deixam aqui uma particularidade que pode ser decisiva e importante para alguns dos nossos candidatos, são cursos selecionados em horário pós-laboral. Todos eles, à exceção do mestrado em administração pública, que é às sextas-feiras à tarde. Mas de resto todos são. Isto permite aos alunos, como temos muitos, porque há muitas pessoas que temos aquela visão de o mestrado é um trabalho por si só e só me posso dedicar ao mestrado. Nós cá no ISCS percebemos que não é assim tão linear e que há pessoas que têm um trabalho, que têm de ter um trabalho para estudar e temos população ativa nesse sentido. Ou seja, caso optem por um dos nossos cursos de mestrado, eles são lecionados em horário pós-laboral. Temos também 11 cursos de doutoramento, na mesma lógica que os mestrados, lecionados em regime pós-laboral às sextas e aos sábados no período da manhã, e 5 cursos em parceria com outras instituições de ensino superior, não exclusivas à Universidade de Lisboa. Alguns cursos temos em parcerias com, por exemplo, a Universidade Nova de Lisboa, o que permite também ter aqui a componente de 2 instituições lecionarem e conferirem, portanto, um grau académico, obtendo o melhor dos 2 mundos. A nossa expertise dos nossos estudantes e também das instituições parceiras.
Uma agora das perguntas ou dos motivos que mais impacta naturalmente nas pessoas quando estamos a decidir ou tomar uma decisão muito importante é quanto é que custa, quais são os valores aqui do ISCS, naturalmente. Ao nível da licenciatura, e quando estamos aqui a falar neste fórum, estaremos a falar de candidaturas e de frequência como estudantes internacionais, a propina aplicada aqui nos cursos do ISCS é dos 3.500 euros por ano, estamos a falar de cursos de licenciatura de 3 anos. A primeira prestação, no momento da matrícula, é a mais, digamos, pesada, de 1.250 euros, e existem depois 9 outras prestações de 250 euros. Ao nível dos mestrados e dos doutoramentos é que temos aqui uma pequena, grande diferenciação face a algumas outras instituições em que, na licenciatura, todas as instituições são obrigadas a ter esta diferenciação de estudante internacional. Okay? Quem entra por este regime tem um valor de propina a ser aplicado. Ao nível dos mestrados e dos doutoramentos, o ISCS decidiu não fazer qualquer tipo de distinção entre estudantes nacionais e estudantes internacionais. Quer dizer que o processo de candidatura é exatamente o mesmo e não existe qualquer tipo de diferença na candidatura, nas taxas, nas propinas para estudantes nacionais e internacionais nos cursos de mestrado. Nos mestrados, as propinas variam entre os 2.200 euros a 4.000 euros. Estamos a falar aqui para o total do curso, ok? A forma de faseamento das prestações do primeiro ano está aqui. 5 prestações no primeiro ano, 4 prestações no segundo. Isso é só para clarificar, 2.800 é, por exemplo, o custo total do mestrado em Sociedade de Risco e Saúde. 4.000 é o de Relações Internacionais. São 2 anos, portanto, 4.000 por os 2 anos, não é 4.000 num, 4.000 no outro. Ao nível do doutoramento, a mesma coisa. Os cursos vão desde os 6.000 aos 6.500 euros. Não existe, mais uma vez, a distinção entre estudantes nacionais e internacionais. Temos uma coisa, no entanto, que é o ISCS não tem internamente bolsas de estudo para os estudantes aqui. Por isso, não disponibilizamos. Okay? Para cursos de doutoramento e até de mestrado, a entidade responsável poderá ser a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Para cursos de licenciatura, existem as bolsas dos Serviços de Ação Social da Direção-Geral do Ensino Superior. No entanto, há algumas restrições para não titulares, digamos, ou não residentes em Portugal há alguns anos. Pelo que, pronto, isso aí depois são especificidades que podemos entrar depois. Se quiser, não estou a ouvir. Não, mas podemos responder aqui à Lisandra, seria isso? Não, eu não. Estás a ouvir a Cris, Andréa? Não, também. Me ouves? Sim. Pois, a Cris não. Não ouvimos, não. Muito bem. Lisandra, estou quase a acabar. Lissandra, estou quase a acabar. Faltam-me só aqui 2 slides e depois tenho já todo o gosto em responder à sua questão. Para uma informação, todos estes nossos cursos de licenciaturas, mestrados e doutoramentos estão agora com candidaturas abertas, candidaturas a decorrer. Para estudantes internacionais temos 54 vagas. A primeira fase, infelizmente, já terminou no dia 9 de fevereiro, mas existem vagas sobrantes para a segunda fase e mais do que metade. Segunda fase é essa que começa no dia 3 de abril e vai até dia 24 de maio. Eu depois, caso pretendam, tenho todo o gosto em mostrar-vos no nosso site como lá chegar, que documentos é que necessitam exatamente para fazer a vossa candidatura. Deixo aqui uma pequena nota que há uma taxa de candidatura de 100 euros, que é o único valor agora a ser despendido neste momento da candidatura. Me ouve agora? Agora sim, perfeitamente, Cris. Boa. Obrigada, gente. Pronto, estava ansiosa aqui, porque o Thiago está dando tanta notícia boa, né? E a gente não consegue interromper. Gente, eu só vou voltar num ponto que o Thiago estava falando sobre a comunidade dos estudantes brasileiros, que
que o ICSP tem um grupo bastante interessante. Só para vocês terem noção, são mais de 4.000 alunos nessa instituição, não é, Thiago? Sim, correto. Pronto, são mais de 4.000 alunos. E uma coisa muito interessante que ele falou um pouquinho lá atrás também sobre essa multiculturalidade, ele falou sobre os protocolos com as universidades fora aqui de Portugal, dentro da comunidade europeia, e falou também do protocolo que isso é... Nossa, por isso que eu adoro a Universidade de Lisboa. Uma coisa muito bacana que é o reconhecimento do diploma para o aluno que depois quer voltar para o Brasil. Isso é um diferencial muito grande, porque aí do Portugal, vocês sabem, a gente já está aqui há quase 7 anos fazendo esse trabalho, a gente conhece todas as instituições públicas ou particulares, e não são todas que já têm protocolos estabelecidos com universidades do Brasil. Isso é um ponto muito importante. Mas, Thiago, só para complementar a questão desses protocolos que você falou, um ponto muito importante é o diploma, né? Sempre gosto de reforçar isso porque as pessoas não sabem. O diploma que vocês tiverem aqui do ISCP, da Universidade de Lisboa, ele é válido em todos os países dentro da comunidade europeia, né? Exatamente. Esse também é um ponto muito interessante. E por que ele é válido? Porque tem esse protocolo com outras instituições e existe um programa que é o programa Erasmus. Eu não sei se eu estou te atropelando ou se você ia falar um pouquinho sobre ele, Thiago. Não ia falar sobre o programa Erasmus. Não tinha aqui planeado, mas pode falar. Então posso complementar com o que quiser. Pronto, porque o programa Erasmus é um programa da comunidade europeia que ele fomenta exatamente esse intercâmbio universitário. Então, vocês que estiverem estudando aqui nessa instituição, ciências políticas, né, que eu já estou vendo aqui, tá a Luísa com o Pedro, está por aqui, a Alessandra que está aqui, que são alunos que já têm interesse nessa instituição, né, eles já estão ansiosos para se candidatar aí. É uma grande, como os portugueses dizem, é uma mais-valia, né? Você ter o seu diploma válido nos outros países da comunidade europeia e ainda poder usufruir do Erasmus+, que é um programa de intercâmbio. Isso significa que você pode fazer 6 meses, por exemplo, numa outra instituição parceira do ISCP, e o que você estuda lá, você não estuda a mais, você tem essas disciplinas atribuídas. Tá correta essa informação, Thiago? Correto, sim. Tem principal impacto em cursos de licenciatura. Nos cursos de mestrado é um pouco mais complicado, mas para a licenciatura 100% certo, sim. É isso aí. Então, um ponto. E aí, perguntando a pergunta que a Alessandra fez. Lembrando que o ISCP da Universidade pertence à Universidade de Lisboa, que é uma instituição pública. Se, no caso, o aluno vai entrar para uma licenciatura, o Pedro mostrou lá atrás os valores de estudantes internacionais, né? Que vamos combinar, 3.500 euros, se a gente comparar, número 1 em Portugal, se você comparar quanto custa uma universidade mediana nessas áreas no Brasil, tá de graça. Façam a conversão e vocês vão ver que está de graça e você vai ter um diploma internacional, um diploma europeu, e aqui os alunos seguem carreira internacional e é realmente para você seguir a carreira por aqui. Um ponto muito importante, o estudante nacional não é essa propina, né? Não é esse valor que se paga por ano. Qual é o valor, Thiago, que um aluno nacional entra para a licenciatura? Exatamente. O estudante nacional é a tabela definida pelo governo, está tabelado, aí as instituições públicas, como a Cris disse muito bem, não têm margem de manobra, paga por ano 697 euros. Os regimes de ingresso são diferentes, é um concurso nacional de acesso, o valor da propina é tendencialmente inferior do que o dos estudantes internacionais. Exatamente. E isso faz todo sentido. Só a título de estatística, esse ano a Edu Portugal já está com quase 100 alunos para fazer os exames nacionais aqui em Portugal. Então, a gente está com um grupo muito grande. Mas continuando aí, Thiago, por favor. Muito bem. Por fim, e porque não quero estar a amassar, até porque eu, quando começo a falar, fico muito entusiasmado e depois não me calo. As candidaturas para mestrados e doutoramentos estão também abertas. Está ainda a decorrer a primeira fase, ok? Até dia 29 de fevereiro. Depois temos a segunda
Temos a terceira. A quarta é que já só temos nos cursos que não encham nestas primeiras 3 fases. Por isso, se tiver aí alguém a ouvir-nos interessado, por exemplo, no mestrado em Relações Internacionais, em Ciências da Comunicação, em Administração Pública, tem de correr aqui nestas primeiras fases, porque são cursos que normalmente fecham e não chega a abrir uma 4ª fase de candidaturas. Caso pretendam, eu posso também depois entrar um bocadinho mais no detalhe do que é preciso, quando, onde, como, tenho todo o gosto, mas não era o objetivo que eu trazia agora para esta apresentação, para eu estar aqui a massacrar com apresentações. Por isso, da minha parte, Cris, é esta apresentação que eu trazia aqui para toda a gente. Por isso, muito obrigado. Obrigada, Thiago. Então, vamos lá, que agora quem vai contar um pouquinho da experiência é a Andreia. A Andreia, ela fez não só... Aliás, a Andreia é da região sul do Brasil, é de Porto Alegre, gaúcha. Ela fez já o mestrado dela nessa instituição. Acho que ela não deve ter gostado muito, porque depois de um tempinho ela falou assim, pensando bem, eu quero fazer o meu doutoramento também, né? Então, Andreia, obrigada, seja bem-vinda. Eu queria saber de você, como que foi a sua escolha para o ISCPS para fazer o seu primeiro mestrado em Ciências da Comunicação? Olá, Cris. Oi, Thiago. Boa tarde, bom dia para quem está nos assistindo aqui nesse momento. Obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo com todos vocês a minha experiência. É uma experiência boa, como a Cris já adiantou, tanto que continua, né, depois do mestrado. Eu vim para Portugal, semana passada fez 6 anos que eu tô cá, e o motivo de eu ter vindo para cá, para Portugal, foi realmente o mestrado. Eu sou formada em jornalismo, trabalhei muitos anos como jornalista, e chegou um momento na minha carreira que eu comecei a trabalhar com comunicação estratégica e corporativa, e me faltavam as foundations, né? O conhecimento acadêmico da comunicação corporativa, que é parecida, mas não tanto assim com o jornalismo. Então, eu comecei a procurar também no Brasil oportunidades de mestrado. E a gente sabe que no Brasil é mais complicado, há menos vagas, é difícil, a gente tem que tentar achar uma área de estudo do professor, pelo menos nas universidades que eu procurei foi assim. E também tinha uma vontade muito grande de ter uma experiência internacional. Então, eu tive uma conhecida que veio fazer na área da psicologia, também na Universidade de Lisboa, o mestrado. E aí aquilo me despertou para Portugal, a língua, né, não é difícil e tal, e aí eu comecei a procurar e encontrei num ranking, um ranking europeu bem conhecido, a Edu Universal, que apontava o curso de mestrado do ISCPS na vertente de comunicação estratégica como o melhor da Europa. Isso foi em 2017. E aí eu resolvi submeter só para testar, pensando assim, não vai dar. E aí eu já pego a experiência, né, para me candidatar no outro ano. E, na verdade, deu. Então, eu me candidatei em setembro e as aulas começavam em outubro. E aí eu comecei a incomodar o Thiago, né? Ou seja, passei, recebi a inscrição e aí na fase de me inscrever... Eu não sei se com a ajuda do Portugal a gente consegue mudar de país em um mês, mas eu sozinha eu não conseguia. Quando eu fui ver, assim, tinha um monte de documentações para fazer. E eu acho que o ISCPS me conquistou assim, justamente pela flexibilidade, né? Então, assim, não consigo chegar daqui a um mês aí. Posso começar no segundo semestre? Pode. O que eu preciso fazer? É sempre uma comunicação rápida e clara, e no sentido de construir alguma coisa que, no meu caso, não era tão linear, né? Era fazer diferente, chegar num semestre depois, como é que eu pago e tal. Então, foi assim que eu vim parar aqui. Isso é muito engraçado. Olha o que a Andreia está contando, né?
É um processo que é normal, muita gente faz sozinho. Ela começou com mestrado. Um processo de mestrado não tem nada a ver com um processo de acesso de licenciatura, né? O processo de licenciatura é completamente diferente. O estudante internacional, no caso das licenciaturas para o ISCPS, ele pode concorrer com as notas do Enem, não é? Agora, o estudante nacional, como o Thiago bem falou, já não pode, tem que fazer o exame nacional. E tanto de um lado quanto do outro, vocês estão concorrendo para número 1 de Portugal. Não é à toa que o crivo, ó, é aqui em cima, né? E a Andrea, no processo de mestrado dela, tenho certeza que ela deve ter um currículo muito bom, senão ela não teria sido aceita logo de primeira. Eu tenho certeza disso. E, enfim, você fez o teu mestrado aí, concluiu o teu mestrado, foram 3 semestres ou 4? O meu mestrado, aí aqui também eu acho que a área do Thiago é muito boa nisso de explicar as diferenças, né? Aqui não funciona por semestre como funciona no Brasil, aqui funciona por ano letivo. Então, o mestrado ele tem 2 anos, um ano em que temos as disciplinas, né? E o outro ano em que desenvolvemos a dissertação. Então, eu acabei fazendo em 3 anos letivos, porque eu cheguei um semestre atrasada, né? Ou seja, não podia fazer, pronto. Mas eu fiz assim e podia ter feito no tempo também, se eu conseguisse fazer todas as disciplinas, poderia na mesma fazer em 1 ano e meio, né? Também, ou seja, podia fazer assim. Boa. Como eu estou vendo que a nossa audiência está um pouquinho tímida nas perguntas, eu vou começar a fazer perguntas aqui. Gente, não se acanhem, podem fazer perguntas. Só a Alessandra fez pergunta até agora, mas podem botar perguntas aí. Mas eu tenho várias para fazer. E, Andrea, a primeira pergunta que eu quero fazer é uma pergunta tricky já. Como foi o seu acolhimento como estudante brasileira quando você entrou? Você foi bem aceita, não foi? Você conseguiu fazer amizade? Como que foi a receptividade de alunos e professores quando você entrou para a instituição? Pronto, então primeiro a minha recepção foi quando o primeiro dia que eu cheguei, eu fui lá ao ISCSP e conheci o Thiago. Finalmente, Thiago, te conheci, então já era um velho conhecido, né, dos e-mails. E depois, o meu mestrado, a minha turma de mestrado tinha, sei lá, volta de 25, 30 pessoas, e eu acredito que pelo menos 50% era de brasileiros, ou seja, eu já estava em casa, não é? E depois, os portugueses também, ou seja, eles também são super receptivos e querem se integrar com uma cultura nova. Então, foi muito, muito interessante. A Cris foi super bem acolhida pelos professores também. Eles têm aqui já estão bem habituados a receber brasileiros, né? E as dúvidas e as questões. Dos medos que as pessoas têm é porque quando a gente está no Brasil, a gente acha que o português de Portugal e o português do Brasil são iguais. Quando a gente chega aqui e começa a viver no ambiente acadêmico, a gente começa a ver que há muitas diferenças. Então, um dos primeiros medos que as pessoas têm é: meu Deus, será que eu posso escrever em português de Portugal, entregar os meus trabalhos, usar o português do Brasil? E os professores são super abertos a isso, aceitam, né, o português do Brasil, aceitam que a gente se expresse da forma que a gente melhor se sente mais confortável, não é? Às vezes há algum ruído, né? Uma coisa, o aluno quer dizer uma coisa, o professor entende outra, mas isso acho que faz parte da construção e todo mundo tem aqui uma abertura para se entender, não é? E a outra coisa que a Cris falou durante a apresentação do Thiago foi a questão do Erasmus, que é muito presente na licenciatura, né? No meu caso, eu tive uma oportunidade de fazer também um mestrado, foi um programa intensivo, que o ISCSP estava participando de um projeto sobre comunicação diplomática. Então, alguns alunos participaram de um processo seletivo
e alunos não só de comunicação, ciência política, relações internacionais, eu acho que eram basicamente esses cursos, e a gente fez um programa intensivo de 2 semanas na Bélgica, tudo patrocinado aí pelo Erasmus, foi muito legal. Olha que bacana, né? Isso, né? Exatamente. Olha, e essa pergunta que você está falando, esse seu depoimento, Andréia, tem a ver com a pergunta que o Carlos acabou de colocar aqui, porque ele está querendo migrar de área, né? Ele é da área de tecnologia da informação e ele quer ir para a área de ciências sociais, e ele está buscando um mestrado, entre aspas, mais tradicional. E ele coloca a seguinte pergunta: nesse momento, o Carlos está no ano sabático, e ele tem 53 anos. E essa pergunta que ele faz, ela é bastante coerente, e a gente recebe demais, né? Uma pessoa com uma vivência, já com 53 anos, querendo fazer um mestrado, como que vai ser esse acolhimento dentro desse ambiente acadêmico? Será que vocês conseguem dar alguma resposta aí para o Carlos? Ótima pergunta, Carlos. Eu também tinha essa dúvida. Assim, o estudante português, ele é realmente mais jovem, não é? Porque o sistema de ensino português, que é o Bolonha, o Thiago tem mais credenciais para falar sobre isso, mas ele quase que não obriga, mas é muito subentendido que o aluno vai fazer a licenciatura e de seguida, ou até às vezes de forma integrada, vai fazer o mestrado. Então, o estudante português é muito jovem no mestrado, na maioria dos casos. Eu, por exemplo, eu já tinha terminado há muitos anos a licenciatura quando eu cheguei com o mestrado. Acho que eu cheguei com 40 anos. E havia outros estudantes internacionais. A maioria dos estudantes são de países que têm o português como língua mãe, não é? Então, eu tinha uma colega de Moçambique, também mais experiente, outras colegas. Assim, os estrangeiros trazem uma questão, uma mescla de idade maior. Diferente. É mais jovem, não sei se tu concordas, Thiago. Sim. A Andréia, na turma dela, tinha um quarteto fantástico, que era a Andréia, a Ravena, a Raítz, a Alessandra, que eram as 4 amiguinhas, todas mais ou menos da mesma idade, que andavam sempre juntas. Mas o Carlos, respondendo à sua questão, você é um jovem, 53 anos, quando procura um mestrado clássico, é uma boa questão. Nós somos uma escola de ciências sociais e políticas, não é? Ou seja, os nossos cursos não têm, naturalmente, uma componente fortemente prática. Há cadeiras de metodologia que ajudam no trabalho final do mestrado, mas são, efetivamente, mestrados mais clássicos do ponto de vista dessa palavra, se assim quisermos usar. Do ponto de vista da inclusão etária, efetivamente é o que a André diz. Em Portugal está-se a tornar muito a norma do mestrado. Há uns anos atrás tens de ter a licenciatura, hoje em dia é um bocado tens de ter o mestrado. Isso é um facto. Temos muitos alunos nos nossos mestrados que são aquele jovem de 23, 22, 24 anos. Temos, no entanto, também, e agora dou-lhe um exemplo, como está a vir à cabeça, tenho um aluno que é o Arsénio, e o Arsénio está cá no doutoramento e veio para cá para o doutoramento com 81 anos, não é, Andréia? Vindo diretamente do Brasil. Como o Arsénio, temos depois outros exemplos, não estamos no extremo dos 81 anos, mas não é incomum, exemplos da Andréia, de jovens mulheres já com 40 anos, com 50, algumas até com 60, e cada vez mais também começa a surgir a ida para mestrado, não só de estudantes internacionais, mas cá portugueses também, da pessoa em fim de carreira. Ou que está em fim de carreira no trabalho, ou que já se aposentou e que o objetivo de vida agora eu estou aposentado, o que é que eu quero fazer? Vou tirar o mestrado. O que cria umas sinergias muito engraçadas entre o menininho ou menininha, utilizando a expressão, muito jovem, com o colega da turma mais experiente e mais, não quero usar velho, porque velho é uma palavra feia, mas mais experiente, exatamente. Mas é isso Thiago, mesmo. agora eu me lembrei de uma coisa também. A minha irmã,
Ela tem 5 anos a mais do que eu. Ela também fez o mestrado em ciência política numa turma só com brasileiros e que eram todos bem experientes, assim, até. Então, tá na hora certa, Carlos. E eu acho que os mais experientes, não nada contra os mais jovens, mas acabam tendo uma dedicação muito boa, vão até o final, né? Porque muitos largam e perseveram mais. Isso é uma realidade um pouco diferente da realidade brasileira, né? A Andréia sabe bem do que eu vou falar. No Brasil, quando a gente se forma lá, eu me formei lá, assim como a Andréia se formou lá, ela estava contando anteriormente, que ela estava tentando buscar um mestrado no Brasil, mas lá é uma outra forma. Em alguns mestrados, eles vão exigir que você já tenha alguma experiência na área. É um processo completamente diferente do que é aqui em Portugal, do que é aqui na Europa, que é exatamente o que o Thiago acabou de falar. Essa é a realidade aqui. O aluno termina a licenciatura em junho e em setembro ele já está no mestrado. É simples assim, porque o que o Thiago falou é o que o mercado de trabalho exige. Antes era uma licenciatura, agora já não é mais, agora ele já quer um mestrado. Então é muito comum vocês encontrarem alunos muito, muito jovens com mestrados e até com doutoramentos concluídos, né? Isso é muito comum aqui em Portugal. E as pessoas que vêm de fora, assim como você, Carlos, é muito comum pessoas que querem, poxa, eu quero mudar completamente a minha área, eu não quero, você está querendo um mestrado, mas aqui a gente tem várias pessoas que dizem, eu quero fazer uma nova graduação, eu quero fazer uma nova licenciatura, eu quero mudar de área, porque, assim como o Thiago falou, ciências sociais, ela tem essa flexibilidade de ser um mestrado mais clássico e que, dependendo da tua formação, você pode ser aceito. Agora, alguns mestrados, não. Você previamente tem que ter uma licenciatura naquela área para conseguir o acesso a um mestrado. Então, isso também é algo que conta. Por isso que Portugal é o destino certo para você que quer estudar sem ter qualquer preocupação com idade, tá bem? Tanto para a rapaziada mais nova, né? Os meninos, as meninas mais novas que estão saindo aí do ensino médio, que vão entrar para uma licenciatura. É fantástico estudar em Portugal, porque, como eu disse, vocês têm as portas abertas de toda a comunidade europeia. Isso já é uma vantagem, assim, sensacional, né? E para quem vem fazer um mestrado, um doutorado, você ter um currículo, você ter no seu currículo, melhor dizendo, o diploma de uma universidade europeia, e novamente aqui falando, a número 1, no caso do ISCTE, nessas áreas que a gente está falando, de ciência da comunicação, antropologia, relações internacionais, ciências sociais, ciências políticas, é cereja do bolo, porque vocês sabem como o Brasil adora e um profissional com uma experiência internacional é muito mais valorizado. Então, tenha isso em mente. E, Andréia, um outro ponto que a Andréia não contou ainda, mas essa pessoa aqui me contou, que a Andréia não só se deu tão bem como aluna, que ela foi até absorvida pela equipe do ISCTE para começar a trabalhar na instituição. Como é que foi essa experiência, Andréia? É verdade, a Cris até tinha me perguntado do acolhimento, né? Eu acho que eu acabei sendo contratada mais ou menos com essa preocupação assim, de bem acolher os brasileiros. Então, abriu uma vaga de uma bolsa, né, que era aberta a estudantes de algumas áreas, comunicação era, para trabalhar na área do Thiago, no atendimento dos mestrados e doutoramentos de alunos estrangeiros. E eu me inscrevi, pronto, e aí foi super, super bom, assim, porque primeiro que eu pude conhecer bastante, e outra coisa que é algumas das preocupações dos brasileiros quando chegam a Portugal, tipo a documentação. Eu acho que a Edu Portugal deve ajudar, deve dar todo o apoio aí nessa parte de tirar documentos e tal, essa parte meio burocrática, mas achar casa, qual é o bairro melhor para morar, como é que eu tiro o meu NIF, que é o CPF aí. E o Thiago até fazia uma brincadeira, olha, eu vou te passar para a Andréia,
porque quando eu nasci, eu já recebi um NIF. Então, a Andréia tirou já quando chegou aqui com o... É verdade, a Andréia foi uma então grande ela ajuda. Vai poder te dizer melhor. E a gente acabou fazendo um manual de acolhimento para os estrangeiros. Então, esse apoio todo, a área tem muita preocupação de atender bem. E pronto, e foi ali que eu tive a experiência. Aí, quando eu terminei o mestrado, surgiu uma oportunidade de trabalho na minha área, numa outra empresa, e eu acabei saindo com muita pena, porque eu adorava trabalhar no ISCSP. E era ótimo, porque podia aliar, né, o trabalho com o estudo. Foi pena que a Andréia tenha concluído o mestrado, porque ela devia ter ficado cá. Uma coisa, Cris, que eu acho que vale a pena mencionar, que pelo menos na minha experiência de busca por mestrados no Brasil, eu senti essa dificuldade, pelo menos na área da comunicação, não é? Eu via que antes de fazer o processo seletivo do mestrado, eu já tinha que ter uma ideia do projeto que eu queria desenvolver, não é? Na dissertação, no caso do mestrado, ou na tese, no caso do doutorado. E idealmente eu já teria meio que combinado com o meu orientador o assunto, ou seja, o que eu sentia era que eu tinha que estudar alguma coisa que estivesse sendo investigada naquela universidade, senão eu não seria aceita se eu quisesse estudar outra coisa. Pronto. Uma das coisas boas que a gente encontra no ISCSP não precisa aplicar no processo seletivo, não precisa ter definido o projeto, porque muitas vezes a gente não sabe, né? Se eu nem sei, nem fiz o mestrado, como é que eu sei qual é o projeto que eu quero estudar? Ou a gente tem dúvidas, né? Andréia, só interromper-te um bocadinho. Desde 2017 até agora mudou ligeiramente. Exatamente. A gente está deixando ela falar. Ligeiramente, ok. Não pedimos um projeto, não, mas pedimos que a pessoa, na carta de motivação, diga o que é que gostava de estudar e porquê. Não é um projeto, Mas ainda assim eu tenho uma coisa para falar, ou seja, eu sinto que aqui o estudante tem mais liberdade para estudar aquilo que ele quer. Ou seja, em vez do estudante ter que se adequar à linha de investigação do professor, o estudante pode estudar o que ele quer, que lhe será atribuído um orientador que mais se identifique com aquela área. Ou seja, se a gente não tiver assim muita... Ou se a gente tiver uma paixão por fotografia. Eu tenho uma colega no doutoramento que é fotógrafa e vai fazer a tese dela sobre prêmios fotográficos. Não há esse assunto não estava sendo desenvolvido por nenhum professor do ISCSP, mas se encontrou uma forma de que um professor que mais entendesse do assunto, semiótica, imagens e tal, orientasse esse aluno. Excelente, excelente. Mas é isso aí. Inclusive, aqui na Edu Portugal, até para a Andréia saber, a gente ajuda até na elaboração da carta de motivação, porque, para o caso dos mestrados, é um item obrigatório, né? Depois de 2017, né, Thiago? Olha, a Alessandra gostou muito dessa sua explanação, Andréia, sobre esse acolhimento, e de certeza que ela fala que torna o processo de mudança mais fácil. Porque eu sempre brinco, né? A gente está trazendo alunos do Brasil para Portugal, independente se esses alunos têm ou não uma nacionalidade europeia, a portuguesa, a francesa, a espanhola, o que seja. Mas, antes de tudo, esse aluno está só cruzando o Atlântico, né? Então, não é uma mudança que a gente faz assim de um lado para o outro. Que a Andréia passou de mudar a vida dela 360 em um mês é bastante complexo. É claro que aqui na Edu Portugal a gente conhece esse processo, a gente facilita imenso todas essas mudanças, a gente já se antecipa com algumas coisas para que essa mudança seja cada vez mais cômoda e mais tranquila para o estudante. Mas é sempre uma fase estressante, né? Porque já começa com aquele fator da novidade, daquela coisa que a gente não conhece o que tem lá do outro lado, né, Andréia? Você se sentiu assim quando você chegou aqui?
Sim, me senti... porque é como a gente nascer de novo, né? É o desconhecido, né? Você fala, é o desconhecido, desde a prateleira do supermercado, né? Que o arroz e feijão estão... Arroz até tem bastante, mas o feijão tá lá na última prateleira, tem 3 tipos, assim... Até o documento, as leis, por exemplo, o Thiago fala a propina, né? Que é a mensalidade da faculdade. No Brasil, propina é outra coisa. Gente, tem nada a ver. Tem palavras que aqui não pode se usar, tem que tomar muito cuidado. A gente tem um dicionário aqui para mandar para os alunos. Há uma muito boa que houve uma vez que eu pedi à Andréia o número de telefone dela e ela diz-me que o número de telefone era 96. Eu, 96? Mas o que é o meia, Andréia? É o 6. É a meia. Ok. Exatamente. Mas, gente, olha, muito bom. A gente está chegando aqui no nosso finalzinho. Se alguém tem alguma perguntinha, aproveita esses minutinhos finais para colocar aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essas informações que o Thiago colocou. Vocês que querem saber um pouco mais sobre o ISCP, vocês conseguem encontrar a página dessa instituição dentro da Edu Portugal, nossa parceira. Então, você tem lá todas as informações, tanto para você concorrer para as licenciaturas, para os mestrados e até para os doutoramentos e pós-graduações também. Então, fiquem à vontade. E lá também tem os contatos diretos para vocês seguirem as redes sociais do ISCP, até entrar em contato com o Thiago. É só falar com a gente. Edu Portugal está aqui para facilitar esse caminho e essa jornada que vocês, brasileiros, estão querendo trilhar aqui em Portugal, abraçando essa oportunidade que é ter o seu diploma europeu. Thiago, Andréia, muito obrigada. Foi ótimo ter vocês aqui. Cris, tem uma pergunta que eu não sei se dá tempo, sobre as residências estudantis, se há perto do ISCP. Lissandra, literalmente aqui do outro lado da estrada foram construídas, são novas, residências universitárias. Depois de 2017 também, mas aí eu já vi. Depois de 2017, sim. Estão novas mesmo. Há uma que está a acabar de ser construída, outra que foi inaugurada o ano passado, ou seja, construção mais recente em Lisboa quase que não há. No entanto, aqui um problema sistemático em Portugal, que é a falta de camas para estudantes. Ou seja, pode-se candidatar. Quem gera o alojamento são os Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa. É um regime centralizado. Agora, da mesma forma que as bolsas de estudo requerem ou nacionalidade ou já residência em Portugal há algum tempo, para candidaturas à residência há também alguns critérios um pouco apertados e estão atualmente já todas lotadas e a ser construídas novas residências e reabilitados prédios para servirem da residência. Ou seja, é complicado, mas face aos valores de mercado, isto para responder aqui um pouco ao Osmar também, está realmente um pouco abaixo do valor de mercado do que é aplicado em Lisboa. Existem privadas, algumas sim, mais na zona central, ou seja, cerca de 15, 20 minutos de autocarros daqui. Confesso que não tenho os preços atualizados, teria de procurar... Não se preocupa, a gente tem tudo aqui, Thiago. Boa. Então, vocês que estão querendo residências estudantis, de fato, isso que o Thiago falou procede, né? A Universidade de Lisboa, junto com a Câmara, vem trabalhando muito nesse ponto, mas, infelizmente, eles não conseguem dar vazão a toda a demanda. E é por isso que existem, sim, as residências privadas, que são as particulares, né? Com valores que são, obviamente, mais altos, mas o serviço também é diferente, tá? Então, aqui na Edu Portugal, a gente tem até um portal só de residências estudantis que vocês podem pesquisar, que é eduresidences.com, tá? No plural, ou podem falar com a equipe da Edu Portugal também, que a gente manda quais são as residências com disponibilidade mais próxima. Pode ficar tranquila, Sandra, você não vai ficar sem residência estudantil para estudar no ISCP, mas tem que garantir a sua candidatura esse ano. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pela presença. E essa é Edu Talks, fica gravada nos nossos canais. Obrigada. Fiquem aqui com a gente. Vão receber novos convites e qualquer questão, o Thiago e até a Andréia vão ficar à disposição também para tirar qualquer dúvida que vocês quiserem, certo?
Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.